meus amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os lares aqui representados. Hoje nós vamos continuar com as nossas reflexões sobre os Evangelhos de Jesus. Vamos então pedir a Deus, nosso Pai, que nos abençoe nestas reflexões, que nos inspire e que nos conserve em sua paz. Que assim seja, para todos nós. Amigos, hoje nós vamos ver um trabalho que eu fiquei sensibilizada. Esta é a verdade. Sensibilizada com os ensinamentos de Jesus. A gente vem trabalhando, vem refletindo, vem ponderando nesses ensinamentos, mas a gente não percebe que Jesus não sai do seu eixo, não sai do centro, nem da missão a que ele veio. Trazer e fazer valer no mundo a vontade de Deus. Em todos os instantes, o Mestre foi coerente, foi sincero, verdadeiro. E não nos deixou a sós durante esses milênios, que parecem para todos nós uma eternidade. Há quanto tempo nós vimos recebendo os ensinamentos do Mestre. Mas só quando a gente percebe que Jesus faz a diferença em nossas vidas, é que nós nos damos conta de que precisamos testemunhar, de que precisamos segui-lo e que precisamos ver no modelo crístico, o modelo de perfeição aqui na Terra. E se ele é o nosso modelo, e se ele, o Mestre, é o nosso guia, neste momento nós vamos relembrar as palavras sábias iluminadas do apóstolo Pedro, quando Jesus falava que ele ia sair do mundo. Pedro diz: Senhor, aonde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E Pedro dizia isto com o coração pleno, iluminado, inspirado pelas vozes dos céus. Mesmo porque Jesus deixava-os livres para seguir os caminhos que eles quisessem. Jesus não impunha os seus ensinamentos. Ele aconselhava, ele chamava atenção, ele orientava, mas havia momentos em que o Cristo usava o vocativo. Amai, vigiai, orai. É uma ordem que estamos recebendo para que possamos permanecer neste mundo de mudanças. O mundo onde nós vamos relembrar nesse instante é o mundo do serviço. É o mundo do serviço. Este mundo ainda de provas e expiações. E quando vimos as Sagradas Escrituras, meus amigos, colocarem que Jesus foi anunciado pelos pastores como aquele que vinha a nós. E ele dizia: eis que vem a vós a boa nova. Irá nascer para vós. Então, o verbo vinha: eis que vos nasceu o Salvador. Aí a gente fica observando, não, há um erro gramatical, há um erro de concordância. O verbo
não pede complemento. Nascer simplesmente é nascer. Para os espíritos e as vozes dos céus, neste momento em que estamos nos aproximando do mês de dezembro, não importa que mês ele tenha vindo, o importante é que ele veio. E é neste momento que a gente lembra a voz dos anjos, dos espíritos superiores. Nasceu para vós. Então ele não veio para o Pai, ele não veio para a Mãe, ele veio para nós, a humanidade. E que bom, que graça é que ele veio e está entre todos nós. E hoje nós vamos observar que mesmo esse Cristo trazendo a mensagem divina, porque ele era o Verbo e é o Verbo divino encarnado entre os homens, ele não relativizou, nem apequenou a sua mensagem, mesmo diante de uma multidão de espíritos, de homens escravos, há mais de 400 anos. O povo hebreu, um povo que vinha escravizado e continuava naquele momento sob o jugo romano. Mas mesmo assim, Jesus não disse, você é escravo, você vai sair dessa condição dessa forma. Deu-lhes, como nos dar até hoje, o melhor alimento, a excelência da caridade. Nós vamos ver hoje com Jesus esta excelência do comportamento, do relacionamento humano. Caminhar a segunda milha. Mas vocês já pensaram, ou nós sequer percebemos, o que é caminhar uma segunda milha? Quando já é tão intolerante, intolerável caminhar uma primeira milha, o que já fazemos por obrigação, e muitas vezes deixamos de fazer até. Por que Jesus e para quê? Embasado em que esse mestre nos orienta a uma segunda milha? Prestemos bem atenção. Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, olhem bem, literalmente significa 1000 passos, ou cerca de 1478 metros. Jesus ordena, vá com ele 2. Não caminhe só uma, vá com ele 2 milhas. E aí é de pensar, mas será que não está querendo demais? Eu ainda estou sendo forçado a fazer um trabalho contra a minha livre e espontânea vontade? Sob uma pressão e o jugo de um povo explorador? E o mestre vem nos dizer isto, que é preciso caminhar mais. Como é que eu vou caminhar mais? Então, observemos então o contexto. Olha, no mundo romano, o direito de Estado sobre o cidadão chegava a ponto de obrigá-lo, caso fosse necessário, ao transporte de mercadorias a longas distâncias a pé. Então, esse poder era atribuído aos cruéis soldados romanos. E a obediência a eles quase sempre era contra gosto. Claro, compreensível, não é? Então, diz lá, se alguém o forçar, atenta de modo geral para o tipo de serviço que devemos prestar ao próximo. Notaram bem? Anotem aí, vale o registro. Qual é o tipo de serviço que devemos prestar ao próximo? Não é o que não devemos ou deixar de fazer. Ele não está mandando contrariar a lei, mas estar trabalhando a excelência de um comportamento
obediente, fiel e grato a Deus, como nós vamos ver mais adiante. Então, tem a ver com o modo do domínio das autoridades sobre os súditos. É isso que está mostrando aqui. Então, ele também tinha dito, mais ainda, se alguém quiser processá-lo, atirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Deixe, não resista. É a lei da não resistência. Então, Jesus estaria contradizendo a lei? Não, de modo nenhum. Olha o como. Porque na lei mosaica, ninguém tinha o direito sobre a roupa do pobre. E por quê? Porque caso ele tivesse sido entregue em penhor, essa roupa tinha de ser devolvida antes do pôr do sol. Porque poderia ser aquela única veste do pobre contra o frio. Então veja que a lei mosaica não era totalmente destituída. Eles pregavam o amor, não o amor como nos ensinou Jesus. E aqui tem essa observação. Então a palavra, a gente observa que demanda, que aponta para uma ação ou processo judicial que alguém instaura contra nós como requerimento de um suposto débito. Então o que é que nós precisamos notar? Jesus está falando da nossa reação a este processo judicial. Ele não está proibindo o direito de um processo legal, do qual nós devemos lançar mão diante de uma lesão ao nosso direito. Em resumo, nossa postura de demanda, segundo Jesus, deve ser a resposta branda e sem ressentimento. Não resistência. Não resistam, meus filhos. Não resistais ao mal que se vos queira fazer. E essa lei da não resistência é grandiosa, porque é aquele momento quando nós estamos exaustos, cansados, e passamos simplesmente a obedecer. Ainda não estamos totalmente evoluídos, é claro, mas nós dizemos, por que tanta força? Como dói a resistência? E nós notamos que através dos séculos e dos milênios, quanto mais nós resistimos, meus amigos, mais a dor agudiza, mais a dor fortalece. E é que vem a retórica abençoada. A resistência faz parte da prova. Isso significa que ao resistirmos, nós não passamos por um processo de validação do conhecimento. Grande esse mestre. Grande esse Jesus que nos ensina tantas coisas. E nós ainda permanecemos resistindo e dizendo não. Observe que quando Jesus inverte os valores do mundo, aqui é que está a cereja do bolo. Ele nos mostra como obedecer aos valores de Deus. Invertendo os valores do mundo e nos ensinando como obedecer os valores de Deus. Olha a coerência do Filho que traz registrada a lei divina para os homens. Em nenhum momento ele nega essa sua missão abençoada. Em nenhum momento Jesus vacila. Então, por que eu devo fazer mais do que a minha obrigação? Aí vocês podem questionar. Nos versículos 45 e 48 de Mateus, deste mesmo evangelista, nós vamos encontrar a seguinte citação. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, olha Jesus respondendo, porque Ele faz nascer o seu sol
sobre os maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Olha aqui, qual é a proposta? Sede perfeitos. O caminho e a meta é a perfeição. E nós estamos aqui para cumprir com o projeto divino da perfeição para todos nós. Não é para vir um subprojeto, um casamento, um trabalho, nada. Isso aí são adereços, são subprojetos do grande projeto divino de perfeição que Deus tem para todos nós. E quando nós paramos para pensar, às vezes a gente tem medo. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas como chegar? Como é que o filho imita o pai? E quando o pai é essa suprema inteligência do universo, invisível, indefinível, nós apenas imperfeitamente podemos conceituá-lo. Daí Jesus dizer, Pai nosso, meu Pai, quando ele se referia à sua relação com Deus. Pai nosso com aqueles que estavam protegendo e abençoando a paternidade divina sobre todos os homens. E quando ele dizia vosso Pai, já estava nos indicando uma relação mais pessoal de nós, homens, com o nosso Pai Celeste, com o mesmo Deus de todos os homens na terra. Então, nós vamos ver que esta segunda milha traz uma tese grandiosa. Imitar ao Pai. O filho precisa imitar o Pai. O filho que recebeu essa herança divina precisa ser fiel. E isso é que é fé. Fidelidade ao amor de Deus. E segundo Jesus aqui está nos orientando, é uma fidelidade irrestrita. Irrestrita, meus amigos. E isso a gente vai ter que ir exercitando para se acostumar a entrar nesse trabalho de amorosidade com o Pai que Jesus nos ensina. Então, nós vamos perceber que a segunda milha é o caminho da excelência. Aí você diz, poxa, mas é pedir muito. É pedir muito? Não é pedir muito, porque está pedindo e orientando o Filho de Deus. E ele vai dizer isso mais adiante. A primeira milha, nós observamos, é um caminho congestionado. De nós, a maioria, é o caminho da obrigação, não é? Só fazemos o essencial. E veja lá, e quando fazemos, e quando não fazemos, murmurando, lamentando. Então, na segunda milha, o que é que nós vamos encontrar neste processo de caminhada, nessa senda evolutiva? As pessoas dispostas a dar mais energia do que se espera e até se sacrificar por um trabalho, por uma tarefa. Na segunda milha, estão os que se dedicam, os que têm prazer em ser úteis. Observe isto, vamos observando. São aqueles que não se limitam apenas às exigências da sua função. Tem gente diz, eu não vou fazer isso porque isso não é atribuição minha. Estão entendendo como é que é? Então, nós vamos agora partir para um momento mais detalhado. É um momento delicado. Veja bem, mas faz parte para que a gente passe a entronizar esse processo divino. A estrutura didática do ensino de Jesus.
O eixo dessa questão, qual é? Como servir as pessoas. Às vezes é simples. Eu vou servir como eu sou servido? Eu vou tratar como eu sou tratado? Não é esta a orientação. Jesus responde, como servir? Além do que te pedem. Dá muito mais além do que te pedem. Como? E como servir, então? Com muita intensidade. Olha, aqui já é demais. Eu vou servir, eu vou doar e me doar além do que me pedem, e eu vou fazê-lo com muita intensidade. Então, aqui nós devemos nos reportar aqui ao padrão comportamental do mundo em que vivemos, gente. Acabei de falar isso numa palestra que nós fizemos online. O padrão do mundo em que nós vivemos é o padrão do serviço. Olha como encaixa bonitinho. E Jesus vem nos orientar como nós devemos servir neste mundo do serviço. Porque ele nos ensinou, o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Prestaram bem atenção? Nós estamos aqui devidamente estruturados com comprovantes, não é? Com comprovantes escritos com ferramentas que o Cristo nos deixou, não é? Então, quais são então os tipos de mentalidade que Jesus veio nos chamar a atenção? Jesus, sabendo que estamos no mundo de serviço, coloca-se como modelo que veio para servir a Deus e ao Pai, para servir aos homens. No mundo cujo padrão comportamental ainda é servir, não vamos criar ilusões nem fantasias. Ele vem nos ensinar como servir. Para que a gente possa entender, Jesus faz aqui e deixa bem claro a mentalidade desses três personagens. Primeiro, a mentalidade do publicano, cobrador de imposto. Olha aqui, que trabalho perfeito, meus amigos. Que trabalho maravilhoso. Jesus busca aqui os elementos mais factíveis de compreensão que estão ao nosso alcance. Naquele mundo, naquele contexto socioeconômico lá, os publicanos. Mas ainda temos publicanos e cobradores de impostos nos dias atuais? Claro que temos. Ainda temos negociantes dos favores divinos? Temos sim. Pessoas que só fazem tudo se tiverem uma recompensa. Então, diz lá aí, a mentalidade do publicano. Versículo 46. Se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo? Olha que beleza. Ele está trazendo elementos. O que vocês estão fazendo demais? Se os cobradores de impostos fazem isso. Então, a mentalidade do publicano é que é o servir e o amar, para eles, é uma troca. É uma troca. E a gente ainda costuma dizer, vivemos num mundo de troca. Eu amo e sirvo, até mesmo com intensidade. Veja bem, mas aquelas pessoas que eu tenho interesse naquilo que elas podem me dar. Lembram-se da parábola da grande ceia? Eita, a grande ceia. Os convidados ao banquete? É por aí. Então os cobradores de impostos amam a quem os ama. Isto porque eles têm a mentalidade de troca. Eu preciso ter um lucro no servir e um lucro no amar. É tanto que muitas vezes a gente vê pessoas que chegam assim com carinho, pessoas que não são acostumadas a ser carinhosas. A gente diz assim, o que é que você está querendo, hein? Está querendo o quê? Está vindo me agradar? Quer algo em troca, não é isso?
É porque nós estamos muito mal acostumados a esta mentalidade publicana, cobradora, negociante. Amor não é troca. Amor não é troca. Amor é doação em si mesmo. E o Cristo permanece firme. E vai mais adiante quando diz a mentalidade do gentio. Olha outro perfil. Aí descrito nos evangelhos. No versículo 47, Jesus diz: se cumprimentais apenas aos teus amigos, que estás fazendo demais? Se até os gentios fazem isso. Tá vendo? Até os gentios. Então, qual é então a mentalidade dos gentios? A mentalidade dos gentios é servir apenas a quem é do grupo deles. A quem é do grupo deles. Porque concordam com eles, assim como você também, como nós. Aqueles que dizem sim. Então, aqueles que agirão como parte, que fazem parte da nossa panelinha. Quantas vezes nós estamos vendo em casas de educação espiritual, nas igrejas, nas assembleias de cristãos, pessoas que estão ali no seu grupinho, mesmo nas assembleias de cristãos. Existem casas, inclusive instituições que dizem: o meu grupo, o grupo de fulano, o grupo de Beltrano, só entra quem tiver indicação. Aí já vem outras questões que precisam ser debatidas. Mas é por aí. Porque nós vamos com essa mentalidade quando o propósito da nossa encarnação é mudança de mentalidade em todos os níveis. Mas aí Jesus vai mais adiante. Qual é a mentalidade que Jesus traz para nós cristãos? Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos do vosso Pai, que está nos céus. Ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus, os justos e os injustos. O Pai nos cobra? Não. O Pai que estás nos céus, que Jesus trouxe a mensagem e que nos ensina, seleciona. O Pai que está nos céus cria preferências, tem preferências. Protege uns e outros não. Olha que mensagem linda, olha que paisagem, que desenho. O seu sol, o sol de Deus, o sol da bonança e da vida eterna, mas também o sol que mantém a vida na terra, sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Perceberam? É esse o modelo, essa excelência que Jesus vem nos pedir. Esta é a segunda milha. Se não fizermos assim, não podemos ser filhos do Pai. Estamos contrariando a nossa herança divina. Gente, quando a gente chega a este momento, já em idade avançada, que a gente se encontra com o discurso crístico deste, a gente fica pensando: meu Deus, qual é a diferença que Jesus está fazendo em minha vida nesse instante? Pelo menos nos sensibilizando a ser melhores. Pelo menos nos sensibilizando a confiar nele. Pelo menos nos pedindo, insistindo: venham
Venham vocês, todos, que ainda estáis sobrecarregados neste mundo de serviço, de provas e expiações, porque a sobrecarga não faz parte do relacionamento crístico. Ele diz, não aceitem sobrecargas. Caminhar uma segunda milha podemos sim, não é muito. Carregamos fardos e fardos com Jesus, porque com Jesus nós já saímos desse cérebro arcaico e já vamos atuando no cérebro novo. Já vamos atuando numa casa mental, onde nós planejamos, onde nós hierarquizamos valores, onde nós contemplamos a vida e o porvir, onde nós, apesar de sentirmos que a mensagem da Boa Nova é o vir a ser da humanidade, mas ainda assim, nós persistimos, amando este Jesus, seguindo esse Jesus e tentando imitá-lo na voz, na mansuetude, nas relações de cura, estendendo as mãos, na palavra que edifica. E o que é que ele está dizendo? O combustível, a mentalidade do cristão não é fazer aquilo que o outro faz, ou aquilo que o outro é, e sim o amor do Pai. Perceberam? Olha a gravidade. Ele veio para fazer a vontade do Pai e ele está nos exigindo isto. Como o Pai nos serve, como o nosso Pai nos ama. Vamos, meus amigos, partilhar com Jesus deste amor. Ele que está nos colocando. Não vamos distanciar Deus de nós. Deus imanência, Deus transcendência, Deus em tudo e em toda a parte. Deus Pai, de infinita misericórdia e bondade, a nos conceder maravilhas, sem perguntar se merecemos ou não, se somos dignos ou não. E aí, meus amigos, nós passamos a entender que esse amor e esse servir, essa filiação divina nos implica, e que implica que quando nós repetimos aquilo que Deus fez por nós, olha, nós estamos didaticamente fiel, não estamos criando nada, estamos sendo filhos de Deus. Não está interpretado? Resta saber se vamos fazer ou não. Implica dizer, segundo Jesus, esta filiação divina quando nós repetimos aquilo que Deus fez por nós. Estamos sendo filhos de Deus. Não que os homens nos fazem. Não como as pessoas se comportam, que fazem ou deixam de fazer, mas como Deus age sempre em seu supremo amor, em sua infinita justiça e bondade. Então, este é o sinal de maturidade espiritual. Nesse momento é quando nós, além de recebermos a graça divina, o perdão de Deus, nós passamos a estender esse amor aos outros. Eita, que aí é demais. Eu nem gosto de entender tanta coisa. Não sei se com vocês acontece isso.
Porque a partir de agora e de então, eu estou mais responsável. Eu estou mais implicada com os meus irmãos. Porque Jesus está me dizendo para mim e para você. Além da graça de Deus e do perdão de Deus, meus amigos, nós passamos a estender esse amor aos outros, aos nossos semelhantes. É inevitável. É inevitável. Não tem como. Então, o amor que eu dou é o amor divino que eu estendo ao outro. O amor que eu dou não é meu. E não é só meu. Ele está em mim, porque é o amor de Deus que está me alimentando nesse instante. É Jesus que está dizendo, meus amigos. É o combustível da nossa vida. E esse amor divino que Jesus diz, tem mais. Vá mais além da excelência do amor divino e doe todo esse amor. Não guarde, porque ele vai lhe sufocar. Não guarde em você, porque ele precisa se estender para curar, para sanar dores e sofrimentos, para expandir a alegria e a felicidade. E quando percebemos Deus em nós, somos mais. Temos muito para dar. Então, se perguntarmos a Jesus, como servir Jesus? Servir mais. A quem, Jesus? A todos. Servir como Pai, porque Ele, o Pai, nos serviu primeiro. Então é preciso diluir o mal. Sem brigas, sem resistência. Porque nós somos amor. Não tem porquê. E é o grande pacifista Emmanuel que vai dizer, para não sermos força de atração do mal, tomemos consciência desse amor divino em nós. E, por favor, não o retenha. Não o retenhamos em nós, este amor que deve ser expansão divina a todos aqueles que nos cercam e que de nós se aproximam. Paz. Paz nesse Cristo Jesus, que tanta alegria nos traz, que tanto nos comove, nos sensibiliza. Paz em seu lar. Eu acredito que como eu estou sentindo, você também agora vai caminhar um pouquinho essa segunda milha. Que tal? Vamos nessa? Não há peso. Os fardos ficam leves. Porque nós estamos em outra dimensão da consciência. Nós já estamos amadurecendo com Deus. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire fundo e envie uma mensagem relaxante para o seu corpo. Dirija sua atenção para cada parte do seu corpo e diga: relaxe, relaxe. Inspire, retenha, solte a respiração lenta e tranquilamente. Continue respirando. Envolva o seu corpo em sentimentos de amor e carinho.
Permita que uma sensação de paz vá permeando todo o seu corpo. Agora, concentre a atenção no seu cérebro, bem no centro da sua cabeça. Visualize uma luz que brilha num ponto em meio às suas sobrancelhas. Essa luz é a sua essência. É a presença de Deus em você. Sinta a harmonia e o poder que emanam dessa presença de luz em você. Concentre mais ainda nessa luz e se deixe diluir-se nela. Tudo agora em você é luz, amor, alegria. Repita mentalmente: eu me amo, eu sou luz. Em minha essência, sou poder, sou amor. Minha mente vibra positivo na alegria, no otimismo. Eu acolho sempre ideias positivas. Em mim vibra a força e o poder de Deus. Eu sou Deus em ação. Deus em mim tranquiliza-me. Deus em mim tranquiliza-me. Eu vencerei todas as dificuldades. Eu quero. Eu posso. Eu vencerei. Eu vencerei. Respire tranquilamente. Vá tomando consciência do seu corpo. Retorne agora ao seu ambiente exterior e sinta vibrar em você a força divina, uma sensação de confiança, contentamento. Estarei e permanecerei confiante em todos os momentos. Eu sou essência de luz. Ouça a música e quando se sentir preparado, abra os olhos. Continue em silêncio interior. Agradeçamos a fonte divina do poder
que nos proporcionou este instante de luz. Gratidão, Senhor. Gratidão. Gratidão.